Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que todos estejam bem, né? Então vamos dar início ao nosso vídeo da disciplina de automação 2, no qual nós vamos fazer a sintonia de um controlador PI, neste caso, tá joia? Controlador PI para nossa planta de nível, tá certo? Bom, primeira explicação que vale a pena a gente fazer nesse momento, né? Por que PI e não PID? Porque, na verdade, se vocês, né, a gente não está com a planta em mãos, mas se vocês lembrarem dos dados que nós obtivemos da planta, vocês podem perceber que são dados muito ruidosos, né? O sinal, o sensor de ultrassônico da nossa planta de nível, ele pega qualquer variação na lâmina de água, né? E aí o sinal fica muito ruidoso, né? O sinal do nível fica bastante ruidoso. E aí vocês imaginem se eu uso um controlador PID, derivativo, né? Esse sinal ruidoso, né? O derivativo ele calcula a derivada desse ruído, né? Ou seja, dessa variação. E aí eu vou ter, né, uma ação de controle muito agressiva, porque esses ruídos ele vai entender como uma variação brusca no nível e ele vai tentar corrigir. Só que isso é do próprio sensor. Então, para esse tipo de aplicação, onde o sistema é ruidoso de verdade, a gente evita de usar o derivativo, o controlador PID. A gente usa somente o PI. Com isso, a gente garante o quê? Garante que o erro em regime permanente será zero, tá certo? O erro vai ser zero. E também que eu vou conseguir determinar qual que vai ser o meu máximo pico, o meu tempo de acomodação, qual que é o meu desejo. Diferente dos métodos anteriores, no método lugar das raízes, eu escolho qual o máximo pico que eu quero, qual o tempo de acomodação que eu quero. E aí eu consigo calcular os parâmetros do controlador PI ou PID, né, a partir da minha função de transferência e também a partir dos parâmetros de projeto. Se eu vou sintonizar um PI, então basta máximo pico desejado e tempo de acomodação desejado. Se eu for calcular um PID, aí eu preciso de máximo pico, tempo de acomodação e o erro em regime permanente para uma entrada em rampa, tá certo? Mas como a gente não usa entrada em rampa na planta de temperatura, de nível, ela é muito ruidosa, vamos focar no que? No controlador PI, proporcional integral, pelo método dos lugar das raízes, tá certo? Que é um método onde eu escolho o máximo pico, escolho o tempo de acomodação e aí eu calculo os parâmetros do meu controlador PI, tá certo? Então eu vou fazer uma introdução aqui nessa apresentação, né, para a gente entender do que eu estou falando. E aí depois nós vamos fazer a identificação novamente da planta de nível, né, usando os dados que eu enviei para vocês fazerem em casa, né? E aí eu vou fazer a sintonia desse controlador PI, tá certo? Pelo lugar das raízes, mas usando o quê? Um script no MATLAB, um código, né? Um código, um programinha em que eu vou entrar com a função de transferência, com o máximo pico, né? Nós vamos fazendo devagar, vamos fazendo junto, né? Vocês vão acompanhando aí, né? Pelo vídeo e eu vou comentando e vocês vão ver que legal, né? É claro, é natural que vocês também devem fazer isso ao menos uma vez, né, na mão mesmo, né, fazendo o quê? Fazendo analiticamente, né? Porque na nossa prova, no nosso trabalho final, né, eu vou pedir que vocês encaminhem os cálculos analíticos, então vocês precisarão saber resolver isso analiticamente, tá certo? Não então só por script. Claro que o script vai ajudar vocês a conferir, mas eu gostaria e é necessário que vocês entendam, né, como que vocês vão fazer o cálculo analítico ali mesmo, algebricamente, tá? Com calculadora, com a ajuda do MATLAB eventualmente para passar, né, o número complexo retangular para polar, enfim, né? Mas é importante isso. Legal? Bom,
Então vamos lá. Antes de começar com vocês realmente a sintonia, eu queria falar um pouquinho sobre polos dominantes. O que é isso, polo dominante? Bom, então vamos pensar no seguinte. Essa função de transferência aqui, ó, h de s é igual a 0,05 dividido por s mais 1. Né? Ela tem um polo só, né? O polo em menos 1. Então, o polo dominante, que é o polo principal, é claro que é o menos 1, porque eu só tenho um, tá certo? Só tenho um, então é claro que o polo dominante, é o único polo que tem. É ele que vai comandar a dinâmica do sistema, porque eu só tenho ele, claro. Né? Agora vamos imaginar essa outra função de transferência, onde eu tenho o polo menos 1 e o polo menos 20. Eu tenho dois polos. Um deles é o polo principal. Um deles é o polo dominante. Tá certo? E qual é o polo principal? Qual é o polo dominante? É o polo que está localizado mais próximo da origem. Nesse caso, é o menos 1. Por que que o menos 1 é o polo dominante e não o menos 20? Porque o menos 20, né, quanto mais distante ele está da origem, né, mais rápido é esse polo. Ou seja, né, imagine o seguinte, eu tenho duas parcelas. Quando eu fizer transformada inversa, e elevado a menos 1 vezes t. Tá certo? E aí eu tenho outra parcela, menos e elevado a menos 20t. Tá? Menos 20t. Só vamos pensar nos polos. Então, o polo menos 1 e o polo menos 20. Olha só, pessoal. Imagine o seguinte. Depois que passou um segundo, né? O que acontece? E elevado a menos 20, gente, isso aqui, ó, e elevado a menos 20 praticamente é zero. Tá certo? E elevado a menos 20 praticamente é zero. Né? Se vocês fizerem na calculadora aí, já morreu. Então, passado um segundo, esse termo, que é o termo relacionado ao polo menos 20, já era. Ele já é igual a zero. E esse termo aqui ainda não. E elevado a menos 1, se eu não me engano, dá 0,20 alguma coisa. Então, quer dizer, esse polo aqui, esse termo aqui vai demorar muito mais para zerar do que esse termo aqui. Lembrando que é menos. Por isso que o polo que está mais próximo da origem é o polo mais lento. Ou seja, o polo mais lento, ele demora mais para zerar. Portanto, é o polo principal, chamado de polo dominante, o polo que comanda. Tá certo? Como que eu posso, então, eu posso desprezar o polo menos 20? Pode, pode desprezar o polo menos 20, né? Em termos de dinâmica, não em termos de valor final, em termos de dinâmica. Quando que eu posso, né, que eu posso ignorar esse polo? Bom, a gente tem mais ou menos uma regra prática aqui, que é o seguinte. Eu tenho um polo menos 1. Né? A partir do polo, né, depois do menos 5, eu posso descartar. Então, menos 20 está depois do menos 5, né? Menos 5 estaria aqui, menos 20 aqui. Então, beleza, eu posso descartar esse polo que não vai ter influência no comportamento dinâmico, no transitório. Claro que vai ter no valor final. Tá certo? E para isso, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma resposta ao degrau, nesse primeira função de transferência, e uma resposta ao degrau na segunda. Percebam que o numerador é diferente só em função do valor final. Se eu colocar o numerador igual, o valor final, o valor no regime permanente vai ser diferente. Aí pronto, né? Aí a gente não consegue comparar. Mas o que importa é a dinâmica. Então eu vou fazer uma resposta ao degrau para esse e uma resposta ao degrau para esse aqui.
Tá? Vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, porque o menos 20 que está aqui, ele não tem tanta influência no transitório da resposta ao degrau. Tá certo? Olha aqui a comparação. Vocês podem fazer aí tranquilamente, né, usando o Octave ou o MATLAB. Seguinte, resposta ao degrau para um sistema com os dois polos, polo menos 1 e menos 20. Resposta ao degrau para o sistema com um polo, polo e menos 1. Olha aqui, né? É praticamente a mesma coisa, né? Não tem diferença no regime permanente, porque eu alterei o numerador, e na dinâmica no transitório é muito sutil essa diferença, tá certo? Portanto, para simplificar os cálculos, né, e a análise da função de transferência, é usual nós eliminarmos os polos que não sejam dominantes. Tá? É preciso cautela, claro, né? Bom senso em todas as áreas ele é muito bem-vindo, tá bem? Mas nada impede de você descartar o polo que não é dominante, porque a resposta ao transitório praticamente a mesma, tá certo? Então, isso que eu queria falar para vocês do conceito de polo dominante. Lembrando que se eu tenho polos reais ou polo real, o comportamento ele é dessa forma, né? Parece, né, o sistema de primeira ordem. Se eu tenho polos complexos conjugados, aí eu vou ter, né, aquela oscilação, né, no transitório, o overshooting. Isso são polos complexos conjugados, tá certo? Polos reais não tem overshoot, polos complexos conjugados tem overshooting. Muito bem. Então vamos começar com uma compensação ou com a sintonia de controlador PI, né, para esse exemplo da planta de nível, usando o lugar geométrico das raízes ou o método da localização dos polos. Tá bem? Bom, então, normal, vocês já estão acostumados, né? C é o controlador, G a função de transferência da planta do processo e H, pessoal, eventualmente é muito raro disso acontecer, mas H é a função de transferência do meu sensor, do meu elemento sensor. Né? Em geral, né, a gente já tem elementos sensores linearizados que não tenham função de transferência, que não tenham memória. Né? Então aqui o H de S, né, a gente considera sempre como um na prática aqui para os nossos estudos do laboratório de controle. Obviamente que você pode pegar aí, né, um processo em que a realimentação ou o sensor que faz a leitura da grandeza de interesse, ela tem aí uma memória, um atraso, enfim, tá? E aí você coloca aqui, mas não é o caso do nosso exemplo da nossa planta de nível, tá certo? Ela não tem essa função de transferência na realimentação. Bom, então, para eu determinar o comportamento dinâmico do meu sistema, eu preciso o quê? Né? Pegar essa malha, esse sistema em malha fechada, tá certo? E falar o seguinte, ó, esse sistema todo aqui operando em malha fechada tem que ter um comportamento de um sistema de segunda ordem com polo localizado P1, com polo P1 e com polo P2. Por quê? Se eu conseguir fazer com que esse sistema em malha fechada tenha esse conjunto de polos, eu vou conhecer o comportamento dinâmico desse sistema. Por quê? Porque o tempo de pico, desculpa, o máximo pico e o tempo de acomodação se dá em função da localização dos polos. Então, se eu tenho polo, se eu sei que esse sistema em malha fechada vai apresentar esses dois polos, eu consigo afirmar qual vai ser o máximo pico, o tempo de acomodação. Ou ainda, que é a parte de projeto.
Se eu escolho, eu quero escolher o comportamento. Então, eu vou escolher um máximo pico e vou escolher um tempo de acomodação. Então, eu escolhi isso. Eu sei o polo que gera esse máximo pico e esse tempo de acomodação. A partir daqui, eu escolho aqui. E a partir daqui, eu escolho aqui. Né? Eu vou escolher os parâmetros do meu PI para que o sistema em malha fechada apresente esses polos. Por quê? Esses polos vão dar máximo pico e tempo de acomodação. Então, é nos dois sentidos a análise. Né? Para projetar, eu saio do máximo pico do tempo de acomodação e encontro os polos para encontrar o PI. Por quê? Porque assim, o sistema inteiro em malha fechada vai ter esses polos e vai ter esse máximo pico e esse tempo de acomodação. Olha que fantástico, tá certo? Olha que legal. Bom, então vamos embora, vamos para frente aqui. Então, esse sistema com o controlador PI em malha fechada, todo esse sistema aqui, ó, vai apresentar o seguinte polinômio característico, ou seja, o denominador da função de transferência equivalente de tudo isso vai ser S ao quadrado mais 2xi ômega n s mais ômega n ao quadrado. Por quê? Quando eu uso um controlador PI, o sistema de primeira ordem ele passa a ser de segunda ordem, né? Porque o integrador, eu acrescento um polo. Então, é de primeira ordem a planta de nível, então passa a ser de segunda ordem. Muito bem. Então, olha só, vai ser esse polinômio. Então, os polos vão ser determinados pelo fator de amortecimento e pela frequência natural não amortecida. Então, é o seguinte, eu vou escolher qual xi eu quero. Eu vou escolher qual ômega n eu quero. E aí, escolhendo xi, escolhendo ômega n, eu vou calcular os polos. E aí, calculando os polos, eu calculo os parâmetros do controlador PI. Mas como que eu encontro o xi? Né? Então, o xi está relacionado com máximo pico. Se eu tenho xi, certo? Se eu tenho xi, tenho o tempo de acomodação, eu calculo ômega n. Então, eu escolho isso, xi ômega n, perdão, desculpa, máximo pico e tempo de acomodação. Para o máximo pico, eu calculo o fator de amortecimento. Pelo tempo de acomodação e pelo fator de amortecimento, eu calculo o ômega n. Aí, eu escolhi máximo pico, tempo de acomodação e encontrei os polos. Fantástico, né? Encontrei os polos S1 e S2. Aí eu sei que com esses polos que aí estão, eu vou ter esse desempenho aqui, máximo pico e tempo de acomodação. Tá certo? Então, saio do máximo pico, calculo xi, calculo ômega n, encontro os polos do sistema em malha fechada. Quais os polos desejados. Mas isso não é o bastante, porque o que a gente precisa realmente é calcular quem? Os parâmetros do PID para conseguir colocar os polos do meu sistema em malha fechada controlado na localização, né, determinada. Legal. Olha só, então, os polos aqui, né, só uma representação gráfica, os polos aqui, como que eles estão? Né, no plano real imaginário, se eu escolher máximo pico tempo de acomodação, é um par de polos complexos conjugados. Então, aqui eu tenho o polo 1 e aqui eu tenho o polo 2. Né? Então, aqui eu tenho o ômega n, né? O ângulo é o cosseno, arcosseno do xi. Né? Aqui eu tenho j ômega n, raiz de 1 menos xi ao quadrado. Isso é o quê? É a representação gráfica dos polos no plano real e imaginário. Legal. Pessoal, mas como que eu calculo o Kp e o Ti para conseguir jogar os polos nessa localização? É essa a pergunta principal. É essa a pergunta, né, de $1 milhão aí. Mas como que eu calculo? Calma, vamos chegar lá. Né? Então, o conceito de compensação pelo ganho das raízes exige alguns critérios de projeto, conforme eu já falei. Né? Máximo pico, tempo de acomodação e
erro em regime permanente por uma entrada tipo rampa, quando é PID. No nosso caso, que é um PI, não precisa disso, não faz sentido para a gente implementar um PID, que vai só piorar em função do nosso ruído. Então, função de transferência do meu controlador PI, para esse caso, vai ser KPS mais KI sobre S. Aí o pessoal vai perguntar para mim, ô João, mas KI não é TI? Por que você trocou KI por TI? Porque na literatura, o método do lugar das raízes, ele calcula, né, os parâmetros do PID paralelo clássico e não do PID ISA. Olha que legal. E o PID paralelo clássico, ele tem KP mais KI sobre S. E o PID ISA, ele é KP, que multiplica 1 mais 1 sobre TIS. Tá certo? Então, é diferente o PID paralelo clássico e o PID ISA. Bom, mas eu posso calcular o paralelo clássico? Devo calcular pelo método do lugar das raízes o paralelo clássico. Depois eu vou converter ele para o ISA, porque no meu CLP está implementado o PID ISA. Tá certo? PID ideal ou PID ISA. Muito bem. Tá? Bom, então, aí tem toda a dedução no livro do Phillips, né? Feedback Control System, para a gente chegar nesse conjunto de equações. KP, né? Calculo aqui com KI, e o KD calculo por aqui. Tá certo? Nossa Senhora Aparecida, que negócio absurdo. Calma, né? Vamos passo a passo. A gente tem um passo a passo que a gente calcula parte a parte, tá bom? Para depois a gente encontrar os parâmetros. Como nós estamos falando em PI, o KD é zero. Então, a partir da equação 2, eu calculo KI, pego KI, jogo aqui, tá bem? E calculo KP. Aí eu vou ter KP e KI, tá certo? E aí depois, então, eu calculo KP e TI para o PID ideal, PID ISA, que é o PID que está no nosso CLP. Tá certo, pessoal? Ótimo, excelente. Então vamos lá. Olha só. Os polos desejados, que eu vou calcular a partir do máximo pico e do tempo de acomodação, né? Esse aqui vai ser um número complexo, que vai ter parte real, mais parte imaginária. Que eu posso converter eles para forma polar. Forma retangular, converter para forma polar. Tá certo? Então, ó, percebam que em vários momentos ele usa módulo de S1, né? Ele usa beta, usa módulo, não, aqui usa beta. Então, eu vou encontrar os polos desejados a partir do máximo pico do tempo de acomodação, e aí vou transformar para a forma polar, módulo e ângulo, e aí, né, eu vou usar o módulo do S1, dos polos desejados, e o ângulo dos polos desejados, que é o que a gente viu no gráfico, para poder calcular. Olha só, depois que eu encontrei o S1, que tem, né, o S1 que é dado em função do máximo pico do tempo de acomodação, o que eu faço? Eu vou pegar a função de transferência da minha planta G de S, né? Vou substituir o S pelo S1, que eu calculei aqui. Tá certo? Então, eu vou achar um G de S1. E o H? Não, o H é 1. Não precisa se preocupar com o H, pois o H é 1. O módulo do G de S1 tem um ângulo, que é o ângulo ρ aqui. Tá? Então, pego o S1, substituo na função de transferência, vou achar um módulo de G de S1 com um ângulo específico chamado ρ.
Tá certo? Bom, então vamos lá. Parece muito difícil, mas não é não, tá? Não é não. E vamos embora que a gente vai fazer um script depois que a gente fizer a identificação para a gente poder entender bem o que eu estou falando. Vamos lá. Então, coloquei um passo a passo aqui, ó. Olha o passo a passo, né? Lembram dessa fórmula? Eu escolho o máximo pico. A partir dessa fórmula, eu encontro que se. Eu escolho o tempo de acomodação. Eu tenho que se, que vem daqui. Eu calculo frequência ω-n, frequência natural não amortecida. Calculei o que se. Calculei o ω-n, tá certo? Calculei o S1. Calculei o módulo de S1. Calculei o ângulo de S1. Calcular o módulo de G de S1, onde eu substituo na função de transferência do nível o S por S1. E faltou aqui o ρ, que é o ângulo do G de S1. Tá certo? Então, fazendo esse passo a passo, depois é tranquilo para eu voltar na equação do P e D. Tá bem? Ótimo. Então, vamos lá. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou, antes de mais nada, eu vou fazer novamente a identificação da planta de nível, tá certo? Que nós usamos na semana que eu deixei para vocês fazerem o exercício. Então, vamos lá. Eu não vou usar filtro, não, tá? Nível recebe tempo potência. Olha só. Horrível, né? Horrível, sem filtro, mas deixa assim mesmo. Vamos identificar ele assim. Agora, olha só. Eu posso traçar, esse é um erro comum, no mesmo gráfico, a potência e o nível? Não. Não, não, não. Grandezas diferentes, unidades de medidas diferentes, não traço no mesmo gráfico. A não ser que eu tenha dois eixos Y, né? Duas escalas diferentes. Não é o caso nosso aqui. Tudo bem? Então, vamos partir aqui para agilizar o Identification Toolbox do MATLAB. O pessoal, depois que passou o filtro, fez pelo método gráfico ou fez por outro método a identificação, mas para esse momento eu vou fazer aqui input, potência, saída, nível, starting time 0, sample time 0.1, import, conferir, 60% de potência, essa é a resposta do nível. Né? Estimate, Transfer Function Models. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, né? Olha só, essa ruidoso pra caramba, né? Não, terrível, mas ela é uma função de primeira ordem? Sim, é uma função de primeira ordem. Claro que o ruído pode levar a gente para confusão, mas a planta de nível linearizada, ela é uma função de primeira ordem. Tá? Então, estimar um polo nenhum zero, o fit não vai ficar muito bom, tá? O fit é quanto, né, que o meu modelo, que o meu função de transferência é fiel ao sistema real, que é muito ruidoso, mas é suficiente, tá? É suficiente para a gente controlar aqui. Ó, era o que a gente esperava. Esses ruídos não fazem parte da dinâmica da planta, nada a ver. Esses ruídos são ruídos do sensor, tá? E aí, vamos
veio aqui, TF1, mandei para o workspace. Ah lá, ó, 0, vamos lá. Então, o meu G de S é igual a 0,01109 dividido por S mais 0,2424. Perguntinha, está na forma canônica? Não. Não, não, não. Forma canônica tem que ser S mais 1. Então, vamos dividir, né? Ó, 0,01109 dividido por 0,02424. O numerador passa a ser 0,4575 dividido por 1 dividido por 0,02424. 41,25 S mais 1. Tá? Então, agora a minha função de transferência vai ser assim. Sys recebe transfer function 0,4575 dividido por, vírgula, 41,25 S mais 1. Isso aqui que a gente achou, né, que o Identification Toolbox, que aplica o método dos mínimos quadrados, encontrou da função desse sistema aqui. Né? Ali, tempo de acomodação, 4 tal, 160, tá bom, é isso mesmo. Né? A gente fez a comparação ali pelo fit e beleza. Então, olha só, 0,4575 dividido por 41,25S mais 1. Então, deixa eu só pegar aqui, ó. Olha só, eu quero sintonizar um controlador PI para que o sistema apresente máximo pico de 10% e tempo de acomodação de 200 segundos. Então, olha só, máximo pico 10%, tempo de acomodação 200 segundos, tá? Então, já sabemos, a partir do máximo pico, eu vou encontrar Xi. O Xi e o tempo de acomodação vão resultar para mim no ômega-n. Calculo os polos desejados, calculo o G de S1 e aí calculo os parâmetros do meu controlador PID. Tá certo? Como? Eu vou fazer através de script. Tá? Mas vocês precisarão, em um determinado momento, fazer, né, literal, analítico, algébrico, porque isso vai ser importante para a gente, né, na nossa provinha, no nosso trabalho final da disciplina. Novo script, tá certo? Novo script. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Opa, o que eu fiz aqui? Script. Live script não. Script, sintonia, controlador, PI, planta de nível. Tá certo? Então, eu vou fazer para a minha planta. Então, a minha planta tem numerador igual a 0,4575. A minha planta tem um denominador, que é um vetor, que tem 41,25S mais 1. Tá certo? Então, esse é o quê? A minha planta de temperatura. Desculpa, planta de nível. Né? Vamos colocar antes de colocar planta, ou depois, não importa, o máximo pico que eu quero é 0,1, que é máximo pico de 10%. Numerador da função de transferência, denominador da função de transferência.
Tá certo? Legal. E o tempo de acomodação? O tempo de acomodação é 200 segundos. Tempo de acomodação. Aí, eu tenho máximo pico. Tá certo? Eu tenho máximo pico. Espera aí que eu quero tentar fazer uma coisa aqui. Ó. Sou tão bom com isso. Eu tenho máximo pico. Tá certo? Máximo pico, 10%. Eu tenho tempo de acomodação. Então, a partir do máximo pico, calcular o fator de amortecimento. A partir do máximo pico, calcular o fator de amortecimento. Bom, primeira coisa, né? Vai ficar 0,1 igual a e elevado a menos que si raiz de 1 menos que si ao quadrado. Tá certo? Deixa eu passar para cá. Então, 0,1 é igual a e elevado a menos que si, raiz de 1 menos que si ao quadrado. Legal. Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro, né? Primeira coisa que eu vou fazer. Vamos fazer o seguinte, ó. Passo a passo, tá? Passo a passo. Eu vou calcular, eu vou usar várias variáveis aqui para ficar, né, bem detalhado. Então, olha lá. A variável 1 recebe log de 0,1. O que é isso? Eu vou passar o logaritmo neperiano dos dois lados para tirar esse e elevado aqui. Tá certo? Então, vai ficar 0,1 recebe... Deixa eu só desligar aqui o Teams, senão não dá para gravar. Então, vou tirar esse e elevado a menos que si, raiz de menos que si ao quadrado aqui, tá certo? Var1 recebe log de 0,1. Aí eu vou pegar esse π aqui e vou passar dividindo, né? Porque eu vou tirar esse e dividido por menos π. Por menos π. Legal. Bom, aí vai ficar 0,1 vem como figura. Aí vai ficar 0,1 igual a xi dividido por raiz de 1 menos xi ao quadrado. Tá certo? E aí, então, eu faço da seguinte forma. Né? Vou pegar var1 recebe var1 ao quadrado para eliminar essa raiz que está aqui. Aí ficou 0,1 é igual a xi ao quadrado dividido por 1 menos xi ao quadrado. Aí eu faço aqui, né? var1, certo? Ao quadrado, var1. Opa, o que eu fiz aqui? Aí eu ficou, vamos lá, né? var1 que multiplica 1 menos xi ao quadrado é igual a xi ao quadrado. Então, tirei o log, dividi por menos π, elevei ao quadrado. Então, vai ficar xi, já vamos fazer o xi, é igual a raiz de var1, certo? Raiz de var1 dividido por 1
mais var1. Se vocês depois fizerem literalmente, vocês vão encontrar isso, né? Aqui eu tenho que isolar o que-se, né? Por causa do código calcular, mas vai ser a raiz quadrada do var1 dividido por 1 mais var1, tá? Eu vou fazer no papel também esses cálculos e depois vou tirar uma foto, vou escanear e vou colocar no portal também para vocês no Teams, tá certo? Que se. Então aqui, cálculo de que-se. Cálculo de que-se. Beleza. Agora eu sei que... Vamos só salvar aqui, ó. Vamos só rodar para a gente vai calcular o que-se. Sintonia LGR nível. Deu erro? Não. Que-se 1,0365. Deixa eu ver. Aqui, perdão, faltou um parênteses, né? Legal. Então, que-se 0,5912. É isso mesmo. Para o máximo pico de 10%, o que-se é isso, sim, 0,5912. Agora, e o ômega n? O ômega n é igual a o tempo de acomodação dividido por que-se vezes... 4 dividido por que-se vezes tempo de acomodação, né? Então, vamos rodar que-se e ômega n. Que-se e ômega n. Que-se 0,59 e ômega n 0,0338. Legal. Vamos lá agora. Vamos calcular os polos desejados? Olha só. Vamos calcular os polos desejados? Então, voltando aqui. Os polos desejados vão ser... Então, S1 vai ser menos que-se vezes ômega n, né? Mais I, que é o J, vezes ômega n, que multiplica raiz, square root SRT, de 1 menos que-se ao quadrado. Tá certo? Vamos ver então? Vamos rodar para a gente ver? Rodei. Ó, o polo. Então, eu quero esse polo. Eu quero que meu sistema em malha fechada apresente esse polo aqui, ó. Esse polo aqui, tá? Mas, a gente sabe que no passo a passo, eu tenho que encontrar o módulo do polo desejado e o ângulo. Então, eu vou converter isso aqui, que está na forma retangular, para a forma polar. Então, vamos lá. Então, vou escrever mod de S1 é igual, né, ABS de S1, módulo. E o beta, que é o ângulo de S1, é igual a angle de S1. Quando eu faço angle de S1, olha só, o ângulo vem em radianos. Só que nós queremos o ângulo em graus. Portanto, o beta vai ser igual ao beta de cima, que está em radianos. Deixa eu pular essa linha aqui. Depois a gente vai escrever melhor. Beta vezes 180 para converter de radianos dividido por π. De radianos para graus. Tá? Então, aqui, né, cálculo do que-se. Tudo isso aqui faz parte do cálculo do que-se. Ômega n. Tá? O polo desejado, né? Aqui,
polo desejado, aqui. Frequência natural não amortecida, fator. Perceba que ainda nem usei a função nem usei a função de transferência nem usei a função de transferência da planta de nível, tá certo? Legal. Então, beta, agora eu tenho módulo GS1 e tenho o beta em graus. Muito bom. Né? Polo desejado na forma polar. É isso que a gente precisa. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos calcular o G de S1, ou seja, vamos pegar a função de transferência e substituir o S por S1, tá? Que eu quero ver o comportamento do meu polo na minha função de transferência. Então, em vez do S04575 dividido por 41,25S mais 1, eu troco S por S1. Que é S1? O polo desejado. Tá certo? O polo desejado. Então, aí nós vamos fazer o seguinte, né? O G de S1 vai ser igual ao numerador normal, dividido por, agora sim, 41,25 S1, tá certo? 41,25 S1, tá? Aqui eu vou colocar mais um parênteses, né? Esse multiplica por esse, mais 1. Tá? Então, aqui eu vou calcular G de S1. Esse S1 é um número complexo. Então, embaixo vai ser 1. Né? O resultado disso é um número complexo. E aí, eu vou calcular o módulo de G de S1 e o ângulo de G de S1. Tá? Então, aqui, cálculo de G de S1. Cálculo de G, onde eu substituo S por S1, pelos polos desejados. O que é isso? E aí, o módulo de G de S1 é igual ao módulo de G de S1. E o φ, o ângulo, é igual a ângle de G de S1. E o φ é o ângulo de G de S1, mais o φ vezes 180, dividido por π. Tá certo? Legal. Vamos lá, então. Olha só. Né? Depois, a gente já pode calcular o parâmetro do controlador P e D. Tá certo? Bom, então vamos lá. Olhando aqui, né? Como que eu faço? Tem o φ, tem o módulo de G de S1, tem o beta e tem o módulo de S1. Então, aqui eu já tenho tudo para calcular quem? O KP, perdão, primeiro o KI e depois o KP. Tá certo? Então, vamos lá. Né? Então, vou passar uma linha aqui e vamos primeiro. Cálculo de KI. Então, vou isolar o KI. KI vai ser igual a... KD é zero, tá? KD é zero. Menos... Espera aí. Pá, probleminha aqui. Vamos voltar. Aí, KI é igual a menos esse termo aqui, menos esse termo aqui, vezes S1 ao quadrado.
KI é igual a menos 100 de seno em graus de φ. Isso aqui, né? Tá para cá. Vezes módulo de S1. Tá certo? Esse módulo de S1 passou para cá multiplicando. Tá certo? Dividido por, módulo de S1 ao quadrado. Dividido por quem? Módulo de S1, que multiplica módulo de G de S1, é difícil, é complicadinho, né? Vocês estão vendo aí que não é fácil, não. Vezes sin de seno em graus de beta. Caí. Então, o que eu fiz? Peguei esse termo, passei para cá, ele ficou negativo, multipliquei por S1 ao quadrado, ele veio para cima, né? Depois do sinal. E aí eu fico sin de seno em graus de φ, dividido por módulo de S1, que multiplica módulo de G de S1, o H é sempre 1, vezes o seno de beta. Beta está aqui, módulo de S1 está aqui, módulo de G de S1 está aqui e o φ está aqui. Aí eu calculo o meu KI. Tá? Vamos só rodar para ver se não tem erro. Opa, tem erro sim, já tem erro aqui. Vamos ver. Parênteses em algum lugar aí. Parênteses. Pá. Beleza, vamos ver o KI. KI é igual a 0,1032. Tá certo, tá legal, é mais ou menos isso os parâmetros. KI dá pequeno. Ué, mas você pode falar, mas eu lembro do integral ser 100, 150. Não, aquilo é o tempo de integral, tá? Tempo de integral. Aqui é o ganho integral, PID paralelo clássico, que é diferente do tempo de integral do PID ISA. Bom, vamos lá. Cálculo de KI, aquele chamado de ganho integral. Muito bem. E o KP? Vamos voltar aqui, ó. Olha que loucura. É menos seno de beta mais φ dividido por módulo de G de S1 vezes seno de beta menos 2KI vezes cosseno de beta sobre módulo de S1. Então, KP. Vamos lá comigo, hein? Numerador. Abre parênteses. Menos sin de beta mais φ. Primeiro numerador. Dividido. Abre parênteses. Módulo de G de S1 vezes sin de beta menos segundo termo, primeiro termo eu já fiz, menos sin de beta mais φ dividido por módulo de G de S1 vezes sin de beta. Sin é o seno em degrees, em graus. O H é 1. Tá? Menos, olha lá, duas vezes KI vezes cosseno cos de beta. Olha isso, vamos embora, hein? Dividido por módulo de S1, fecha o outro parênteses, ponto final. Tá? Não sei se está certo, né? A gente faz aqui, deixa eu só pôr uns pontos e vírgula para não aparecer no workspace. A gente vai fazendo, né? E depois a gente confere. Uai, como que eu vou conferir? É simples, né? Você vai fazer o controle da planta e ver se aproxima realmente do quê? Dos 10% e dos 200 segundos de tempo de acomodação. Cálculo de KP, ganho proporcional
proporcional, tá? Vamos rodar e rezar, né? Vamos ver. KP 1.42. Uai, tá legal. KP igual a 1.4208 e o KI igual a 0,1032. Se nós igualarmos as duas equações, né, do PID ISA pro PID paralelo clássico, o KP é o mesmo, tá certo? E o TI, o tempo de integral, é igual ao KP por KI, tá certo? O tempo de integral é igual ao KP por KI, tá? Então, temos aqui, para fazer o PID, não preciso mudar para o TI, né? Eu posso continuar no meu script e implementar isso aqui, ó. A função de transferência do meu PI vezes a função de transferência da planta em malha fechada, né? Olha lá agora, hein? Novidade aí tá aparecendo toda hora, tá? Novidades aparecem toda hora. Essa é uma. C de S é igual transfer function no numerador eu vou ter KP S mais, KI, KP vezes S, KI, vírgula, denominador eu vou ter 1 e 0. Função de transferência do meu controlador. Olha que legal. Isso aqui não tem? Vai ficar KPS mais KI dividido por S mais 0, né? Porque não tem nada somando aqui. É mais 0. Legal. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou criar que o meu sys, que o meu g de S é igual transfer function numerador, denominador. Numerador e denominador. Tá certo? Legal. Aí eu vou fazer que o meu CG de S é igual séries é o comando para multiplicar o C de S com o G de S. E o meu H de S é igual feedback do meu C underline G underline S, ai meu Deus, vírgula 1. Realimentação negativa unitária, comando feedback do MATLAB. Malha de controle CGS, realimentação 1. Vamos adiante, né? Se tiver errado, daqui a pouco a gente vê, tá? Séries. É isso. Multiplicar esse por esse, forma o CG de S. E o H de S é o feedback CG de S por 1. Legal? Muito bem. Então, vamos ver uma coisa aqui. H de S, beleza. Agora, eu posso colocar um step H de S. Grid. Resposta ao degrau. Aqui, então, eu vou aplicar um degrau unitário. Um degrau unitário no H de S, que é tudo isso. E aí, eu espero que se tudo estiver correto, que tenha o máximo pico. Opa, o que é isso? Máximo pico de 10 e um tempo de acomodação de 200. Tá certo? Se não tiver erro, tudo bem, né?
Opa! Opa, opa, opa! Fantástico! Olha aqui. Máximo pico. Tempo de acomodação. Para quem? Para minha planta de nível 1,1 e aqui 200. Máximo pico de 10%, tempo de acomodação de 200 segundos. Controlador PI para planta de temperatura. Tá certo? Atendeu? Atendeu. Legal, perfeito. Atendeu. E na prática, atende também. É claro que quando a gente está no laboratório, a planta de nível é muito ruidosa. Então você identifica ela assim. Esse máximo pico, esse tempo de acomodação, né, fica de uma maneira um pouco mais difícil de você identificar exatamente, né? Mas funciona muito bem. Tá certo? Legal. Então, se nós mudarmos aqui também, não tem problema. Olha lá. Né? Máximo pico de 20% e tempo de acomodação de 200 segundos. Como é um script... Opa, eu fiz aqui. Como é um script, não vai ter problema, tá? Não vai ter problema, porque eu vou conseguir calcular. Deixa eu ver o que tem de errado aqui. Máximo pico de 20%. Vamos colocar um tempo de acomodação de 300 e ver o que dá. Tem certas combinações. Aí, o tempo de acomodação foi, o máximo pico ficou um pouco menos. Tem certas combinações que realmente a gente não consegue atingir, tá? Aqui, deixa eu ver por quê. Aqui, ó, perdão. Log, não. Log de máximo pico. Eu achei estranho, não atingi, atingiu. Não. Errei aqui, ó. E tinha errado aqui, ó. Coloquei log de 0,1, mas eu mudei para 0,2. Não, estava errado, tá? Então, mas tem algumas recomendações que não tem jeito, né? Não tem jeito de conseguir na prática. Por exemplo, se eu coloco máximo pico de 10% e tempo de acomodação de 5 segundos. Não tem jeito, é impossível atingir. Tá? Mas essas combinações aí coerentes, né, com tempo de acomodação alto, normalmente não tem problema nenhum para a gente conseguir implementar. Tá certo? Bom, um exercício aí, né, que eu gostaria muito que vocês fizessem é vocês implementarem o código. Portanto, eu não vou disponibilizar o código, tá? Vocês vão ter que assistir o vídeo, tudo bem? E fazer os ensaios. Depois disso, implementou o código, resolve na mão, resolve analiticamente, resolve algebricamente, usando o MATLAB para converter de real, da forma retangular para a forma polar, e assim sucessivamente. Tá joia? Então, fica como atividade o quê? Vocês implementarem o código vocês mesmos, né? Pode ser para a mesma função, né? Com o máximo pico que vocês quiserem, e também fazer o exercício analítico, o exercício, né, na mão mesmo, calculando ali com calculadora, MATLAB, Octave, enfim, o que vocês quiserem, esse passo a passo que eu acabei de mostrar aqui para o controle PI da nossa planta de nível. Tá joia? Bom, pessoal, uma aula um pouco pesada, né? De fato, não é tão simples tudo isso que a gente fez, mas uma aula extremamente importante, porque é um método fantástico para sintonia de controladores PID ou controladores PI. Tá joia? Bom, muito obrigado. Na próxima semana, nós vamos fazer sintonia pelo método da resposta em frequência, que é um pouco mais curto, né, de tempo, e vamos embarcar esse controlador no CLP, né, para a gente controlar a nossa planta de nível simulada. Pessoal, um grande abraço, obrigado e até mais.